Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste sábado da 33ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 23 de novembro, quando a Igreja celebra a memória facultativa de São Clemente I, Papa. Por isso, queremos de um modo muito especial hoje contar com a intercessão de São Clemente Romano, São Clemente I, sobre nós, sobre nossas famílias. E para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 23 de novembro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Lucas, no capítulo 20, nos versículos de 27 a 40. Ouçamos atentamente esta palavra de Deus, que fortalece e anima a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém.
Meu irmão, minha irmã, este evangelho que nós ouvimos, para compreendê-lo melhor, é necessário conhecermos um pouco do contexto histórico que é aqui retratado. No tempo em que Jesus esteve aqui nesta terra, no seu ministério pastoral, haviam vários grupos de judeus, professando a mesma religião, a mesma fé judaica, porém em grupos, como que em seitas diferentes. Existiam os fariseus, os saduceus, os essênios, que viviam mais no deserto. Existiam também os zelotas, conhecido mais como um grupo de guerrilheiros que, pelo zelo da fé, combatiam com armas. Existiam diversos grupos de judeus, unidos naquilo que lhes era básico, mas seguidores de elementos distintos entre eles, e que destoavam um grupo do outro, né, em algumas questões teológicas também. Por exemplo, os fariseus, não é? Aqueles que reúnem-se na sinagoga aos sábados para explicar a lei, dos quais faziam parte também os doutores da lei, os mestres da lei. Esses que eram responsáveis pela instrução do povo nas Escrituras. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Por isso que Jesus não se acanha de entrar numa sinagoga, tomar o livro e explicar as Escrituras, porque os fariseus pensavam como ele. Paulo de Tarso era do grupo dos fariseus e um mestre da lei, um doutor da lei. Existia também os saduceus. Os saduceus eram aqueles que faziam parte das castas sacerdotais. Eram sacerdotes. O seu lugar de atuação, o Templo de Jerusalém. Os saduceus criam em muita coisa como os fariseus, mas destoavam de outros elementos teológicos. Por exemplo, fariseu acredita na Bíblia, nos 5 primeiros livros, chamado Torá, mas também nos livros dos profetas, nos livros de sabedoria. Os fariseus acreditam em anjos, em demônios. Os saduceus, os sacerdotes do templo, acreditavam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Para eles, só os 5 livros de Moisés. Não davam valor nenhuma aos outros livros. Eles também não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios, não acreditavam na vida eterna, não acreditavam na ressurreição. Por isso Jesus hoje está falando com os saduceus, com os sacerdotes do templo. Eles tentam pegar Jesus numa armadilha. Querem desmerecer o ensinamento de Jesus sobre a ressurreição. Querem realmente desacreditar sua pregação. Eles dizem, contando a história, uma mulher morreu sem deixar descendência. Ou melhor, o seu marido morreu sem deixar descendência para aquela mulher. E existia uma lei, chamada Lei do Levirato, na lei de Moisés, que obrigava o irmão a casar-se com a viúva para deixar descendência e garantir propriedade. Mas aquele homem tinha 7 irmãos, e um por um foi morrendo, até o último deles, que morreu e não deixou descendência. Lá na eternidade, ela será esposa de quem? Falam com zombaria, com ironia,
querendo pegar Jesus nessa armadilha. Ao que Jesus responde: ninguém será mulher de ninguém, marido de ninguém na eternidade, porque todos serão como anjos. E o que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? Essa resposta de Jesus: todos serão como anjos. Não significa dizer que nós não teremos a identidade que nós temos. Não significa dizer que não vai haver homem e mulher, que nós seremos destituídos da nossa identidade. Não. Nós seremos quem nós somos, porém, a única coisa que será necessária para nós será a presença de Deus. Os anjos assistem na presença de Deus, se alimentam da presença de Deus. Não precisam de alimento fisiológico, biológico. Os anjos não precisam de prazer, a não ser o prazer eterno e infinito de estar na presença do Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Nós não teremos as necessidades fisiológicas que nós temos neste mundo. Nos reconheceremos, sim, porque o ser humano é consciência. Porém, não teremos as necessidades que aqui na terra nós temos, as carências que aqui na terra nós temos. Então aquela mulher não será mulher de nenhum daqueles homens, e aqueles homens não serão marido de ninguém, porque para todos bastará a presença de Deus, ver Deus face a face e alimentar-se infinitamente da sua presença. Oxalá acreditemos mais ainda na ressurreição, sabendo que nosso Senhor nos espera no reino que Ele promete a todos que o amam. Que Jesus nos ajude, então, a crer sempre mais na ressurreição, e que Nossa Senhora e São Clemente I rezem por nós. Amém. E o céu em recompensa